Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Em Isaías, capítulo 45, versículo 22, está escrito o próprio Deus dizendo: Olhai para mim, e vós sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Observe que Deus não está falando apenas com o povo de Israel ou com um grupo específico. Ele está falando com toda a humanidade, todos os habitantes da terra. E ele disse: Olhai para mim e sereis salvos. Observe bem o verbo usado, olhar, versus fazer é o verbo que realmente a gente ouve desde a infância, a grande maioria dos pregadores dizendo que nós temos que fazer muita coisa para poder ser salvo. A grande maioria dos líderes religiosos, pregadores, etc., dizem que você tem que fazer, por exemplo, a obediência aos 613 mandamentos para poder ser salvo. Ninguém consegue guardar efetivamente todos os mandamentos. Dizem que você também tem que praticar a frequência à igreja, fazer caridades, pagar penitências, evangelizar de porta em porta, se vestir socialmente, ter um vocabulário religioso e fazer muitas outras coisas. Mas observe que Jesus Cristo, ele já fez o que precisava ser feito. Por isso que ele deu um brado, ele gritou lá na cruz, sendo que ele deu um brado porque o assunto era muito importante. Então ele gritou dizendo tetelestai, ou seja, está consumado, está feito. Mas depois de 2000 anos, os pregadores, a grande maioria, ainda continua dizendo que a gente tem que fazer, fazer e fazer. Não, Jesus fez, e quando a gente olha para ele, através de um relacionamento diário com ele, mesmo sem vê-lo, isso é fé, isso corrobora com o que a Bíblia Sagrada afirma: nós somos salvos mesmo sem merecer quando olhamos para Jesus, quando cremos nele. Quando você todos os dias pega o seu celular, coloca no cronômetro regressivo, no time, e fica pensando no Senhor Jesus durante alguns minutos, isso já é um tipo de oração. Quando você fica pensando nele, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor, quando você lê a Bíblia, você está conhecendo ele, tudo isso são atos de fé. Você está se relacionando com o Senhor Jesus, mesmo sem vê-lo. Então, quando você faz isso diariamente, mesmo sem merecer, você é salvo. Por quê? Porque você olhou para ele através de ter um relacionamento diário com ele. Observe que Jesus, ele fez, nós cremos. A nossa parte é olhar para ele através de um relacionamento diário com ele. No Antigo Testamento tem vários exemplos. Por exemplo, o povo de Israel, quando pecou, desobedeceu, murmurou, Deus tirou a sua proteção para com o seu povo, e as cobras venenosas começaram a picar o povo de Deus, o povo de Israel. E eles começaram muitos deles morrerem. E Moisés clamou a Deus, porque o povo estava clamando, e Deus falou que faça uma serpente de metal, de bronze, e pendure em uma haste bem alta. Então aquela serpente, aquela cobra numa haste de metal, era um símbolo de Jesus que seria crucificado, seria pendurado em um lugar alto, numa cruz. E o que é que as pessoas faziam para não morrerem? Elas olhavam para a serpente de metal, para a serpente de bronze. Quando eles olhavam, eles eram salvos. Observe que eram salvos da morte. E nós somos salvos do inferno e de todos os males provindos do pecado. Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados sobre a cruz, é o que diz 1 Pedro 2:24. Então, quando eles olhavam para a serpente de bronze, eles não morriam. Pedro também, ele olhou para Jesus. Ele foi o único homem que andou sobre as águas, além do Senhor Jesus Cristo. E ele só andou sobre as águas enquanto ele olhou para Jesus. Quando ele tirou as vistas, ele começou a afundar. Quando a gente olha para nós mesmos, para o nosso comportamento, para a lei de Moisés, para o que as religiões ensinam, geralmente as pessoas chegam um momento que desistem, não conseguem alcançar um nível de excelência exigido por Deus, ficam frustradas, chegam à conclusão que são pecadoras, que têm vícios, e aí desistem de Deus, passam a viver fazendo de conta que Deus não existe, vivendo o dia inteiro, indo dormir à noite sem dedicar nem um minuto de relacionamento com o Senhor Jesus. E quando isso se repete a vida inteira, esse comportamento de impiedade e não seus pecados é que condena as pessoas ao inferno. As multidões também que iam ouvir Jesus, eles olhavam para Jesus, essas multidões,
multidões. E eles eram abençoados, libertos, transformados, curados aos milhares. E algum deles mereciam ser curados, serem abençoados, libertos, ressuscitados, serem salvos? Ninguém. Mas o que é que eles faziam? Eles não mereciam, mas pelo menos eles faziam o quê? Muita caridade, eles pagavam muito dinheiro de oferta. O que é que eles faziam? Eles olhavam para Jesus, prestando atenção no que Jesus falava. Então, quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, olhando para Ele diariamente, você é muito abençoado por Ele, você é salvo, você tem a vida eterna, mesmo pecando milhares de vezes durante a vida, mesmo tendo vícios, mesmo sem merecer. Você é suprido de todas as suas necessidades, você é curado, você tem saúde plena, abundante e transbordante, você tem longevidade, sabedoria, fé sobrenatural, domínio próprio, libertação de vícios e de quaisquer outro tipo de prisões, você tem proteção 24 horas por dia, você tem longevidade, muitas as bênçãos que você tem a iniciar pela vida eterna e muito mais quando você olha para Jesus Cristo. A cada segundo que passa, o seu encontro com o Senhor Jesus está mais próximo. Pode ser daqui a décadas, mas pode ser daqui a alguns minutos, daqui a umas horas. A cada segundo está mais próximo esse encontro. Você vai olhar face a face para o Senhor Jesus. O que vai decidir se você vai ser salvo, se vai passar toda a eternidade em um excelente lugar com Deus ou no lago de fogo eterno, não são seus pecados. Como a gente ouve desde a infância, todo ser humano peca milhares de vezes durante a vida. Não é o seu comportamento, não é se você fez muita caridade. Se, como algumas religiões ensinam, que quando você faz muita caridade, você melhora, você é salvo, você tem a vida eterna, então Jesus não precisava padecer todo aquele sofrimento. Era só a gente ser muito caridoso e a gente se salvava. Ou, como muitos dizem, obedecendo a todos os 613 mandamentos, nós somos salvos. Não, se fosse assim, antes de Jesus vir ao mundo, já existia todos os 613 mandamentos. Era só a gente obedecer e se salvar. O que vai fazer toda a diferença, se você vai ser salvo ou não, é se você olhou para o Senhor Jesus, tendo um relacionamento diário com Ele, dando atenção, ou se você o ignorou a vida inteira, rejeitando e desprezando que Deus deu seu único filho. O ladrão ao lado de Jesus na cruz é um dos melhores exemplos. Ele olhou para o Senhor Jesus através de iniciar um diálogo de segundos. Deu atenção ao Filho de Deus, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E eu termino essa mensagem convidando você a também olhar para o Senhor Jesus Cristo através de dar atenção a Ele, tendo um relacionamento diário com Ele. Todos os dias você olha para o trabalho, você olha para a sua cama e dorme 8 horas, você olha para a necessidade de dinheiro, de ganhar dinheiro, e você investe ou gasta 8 horas de trabalho todos os dias. Se você quer ter um trabalho, um emprego, ou de alguma maneira, através dos seus estudos, conseguir os seus objetivos, você olha para esses objetivos e depois olha para os estudos, e você investe tempo em estudar. Você também pode ter o hábito de diariamente olhar para a sua TV, olhar para o seu celular, mas eu convido você a também olhar para o Senhor Jesus, cronometrando todos os dias, nem que seja 1 minuto. Comece com 1 minuto. 1 minuto dos 1440 minutos olhando para o Senhor Jesus. Todos os dias Deus te dá 24 horas. 24 horas são 1440 minutos. Então cronometre, nem que seja 5 minutinhos, 10, 20, 30 ou quem sabe 2 minutos, 1 minuto pensando no Senhor Jesus. Isso já é um tipo de oração, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor, cantando músicas que a letra o elogia, o adorando e conhecendo Jesus Cristo através de ler, ouvir ou assistir a Bíblia Sagrada. Em Romanos 10:10 diz que quando você resolve começar uma nova vida olhando para o Senhor Jesus todos os dias e confessa, por exemplo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, eu te aceito como meu único Senhor, eu quero iniciar um relacionamento diário contigo, você já tem a vida eterna. Então faça isso, você não tem nada a perder, só a ganhar, tá bom? Um grande abraço do seu amigo, do seu irmão Lucielmo Santana. Peço que você inscreva-se, siga, acione as notificações, deixe um like, compartilhe e certamente Deus recompensará você multiplicadamente. Até o próximo vídeo. Dê um like, inscreva-se, acione as notificações, compartilhe. Muito obrigado. Deus te recompense.